Bom dia, pessoal, tudo bom? Professor Max aqui com vocês. Pessoal, passando aqui para avisar que essa aqui é a nossa última aula, na verdade, dessa primeira parte, né, do segundo bimestre. Na verdade, assim, o segundo bimestre ele está dividido em duas partes. A gente para agora dia 29 e aí a gente vai para nossas férias, né, do mês de julho, e aí volta em agosto, possivelmente já com as aulas presenciais. E aí a gente retorna às atividades do segundo bimestre. Joinha? Então, assim, nós dividimos esse segundo bimestre, como eu falei, em duas partes. Serão duas avaliações. Eu peguei a primeira avaliação e dividi em duas partes, valendo 5 pontos e mais 5 pontos, né? E aí, muitos já me entregaram a primeira atividade avaliativa e a segunda vai ser fechada dia 26, agora, as próximas horas, aí na plataforma do Proesc. Porém, eu reagendei a primeira atividade. Ou seja, aqueles que não me entregaram a primeira atividade têm a oportunidade de me entregar agora. Porém, eu não irei considerar os 5 pontos, né, valendo devido a muitos já terem me entregado no tempo hábil. Então vocês, por favor, que não me entregaram, me entreguem. Porém, aqueles, né, que estão com algum atestado médico, devido ter acontecido alguma coisa, né, me procurem. Aí, na verdade, comunique a coordenação da escola que a gente vai considerar, sim, as atividades de vocês valendo 5 pontos. Porém, aqueles que abriram atividades e não me retornaram e não justificaram, eu irei apenas considerar a partir de 4 pontos e a correção dessa atividade aí, beleza? Pessoal, olha só, além dessas, que eu falei para você, dessas duas atividades valendo 5 pontos, a gente também vai estar recebendo, né, as correções na verdade, das atividades do livro dos senhores, são pontos extras. E também o Trilhas, que eu deixei aberto para vocês fazerem atividade lá do Trilhas. Mas quem não me entregar agora a atividade do livro, a gente também pode receber no retorno, que deve ser presencial a partir de agosto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Joinha? Então, assim, pessoal, na aula de hoje, como eu falei na aula passada, nós iremos criar um quadro. Criamos, né? Estamos criando aqui o Tirando Dúvidas. Foram assim algumas coisas que passaram despercebidas durante as aulas e ficou o entendimento um pouco vago. E alguns colegas mandaram para nós algumas perguntas e não foram poucas, tá? Então, a gente inicia agora aqui o quadro Tirando Dúvidas e vamos lá para a primeira das dúvidas. Olha só, a primeira que chegou para nós foi justamente essa aqui, olha. Professor, explique sobre as questões do solo, ou seja, os solos mais antigos, né, e o menos antigo, ou seja, os mais jovens, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma imagem muito parecida que tem no livro dos senhores aí, certo? Só abrir aqui. Então, aqui nós temos a imagem do solo e eu vou começar com uma seta, tá? Com uma seta aqui. A situação é a seguinte, pessoal, o solo, todo solo, ele é a decomposição. O solo é formado por camadas. Então, cada camada de solo, ele é, na verdade, a decomposição, pode ser de nutrientes, né, de uma rocha, é uma decomposição. E então, todo solo ele passa pelo processo do intemperismo. Se vocês observarem aqui na imagem, esse solo ele é formado por algumas camadas, né? Uma camada aqui, né, 2, 3, 4 camadas aproximadamente aqui, né? Então, cada camada desse solo, na verdade, é a decomposição de nutrientes. São nutrientes que vão vão se acumulando ali camada por camada. E é uma coisa interessante você saber que a situação é a seguinte. Essa rocha-mãe aqui é considerada, assim, a parte mais antiga, o solo. Do solo, ou seja, de baixo para cima nós temos um solo aqui mais antigo. Conforme esse solo vai se aproximando da superfície, nós temos um solo mais jovem, porque aí vai acontecendo na verdade um revezamento, né? Aí a decomposição de objetos, que a gente fala assim, na verdade de rochas, né? Vegetação. Então vai se acumulando esses nutrientes. Então cada camada dessa do solo
é um tipo diferente de solo, e conforme esse solo vai se aproximando da superfície terrestre, ele se torna um solo mais jovem. E aqui do lado direito vocês percebem rochas, né? Rochas, na verdade assim, um letreiro aqui, né? Algumas letras, e aqui cada uma identificando uma camada dessas, né, de solo, que pode ser até mesmo rochas. E aí possa que caia no vestibular isso para nós, você identificar pela letra qual seria nesse caso aqui das letras que estariam identificando o solo mais jovem. Sem sombra de dúvida, a letra O, né? A letra O, ela identifica o solo mais jovem, né? E a letra C está identificando o solo mais antigo para baixo, né? Então vem da rocha mãe, e aí conforme vai subindo o solo, né, esse solo vai se tornando mais jovem. Outra coisa interessante que cabe você saber, só botar aqui na telinha para ti, é, por exemplo, quem tem poço artesiano em casa. Eu quero te dizer que conforme é mais profundo, a qualidade dessa água ela é melhor. Por exemplo, essa camada aqui rochosa, debaixo dessa camada aqui, possivelmente tem água. Então essa água ela é de melhor qualidade. Por isso que a qualidade da água do Poço Amazonas ela é inferior do poço artesiano, né? Porque o poço artesiano chega a ter ali mais de 20 metros de profundidade, 25, 30, 35 metros de profundidade, enquanto o Poço Amazonas ali tem 13, 14, 15, no máximo 20 metros. Então está numa região mais próxima da superfície. Já o poço artesiano está aqui debaixo dessa camada sempre de rocha, né, a parte rochosa. E é uma outra coisa interessante tu saber, a questão da porosidade. Quando a rocha é mais porosa, o que é o poro da rocha, né? Quando eu falar assim, mais poroso, é porque, na verdade, as zonas de contato entre as rochas, elas são maiores. Então tem um furo maior. Então a água passa com maior facilidade. Então o filtro, ele é, na verdade, menos eficaz. Então quando for menos poroso, ou seja, as rochas estão mais juntas, sólidas, mais pressionando uma na outra, a água quando passa por essa rocha, ela passa sendo filtrada com mais lentidão e a água se torna de melhor qualidade. Então onde vai estar a água de melhor qualidade? Na rocha menos porosa. Na rocha mais porosa, a água é de qualidade, porém não tanto quanto a rocha menos porosa. Tá legal? Então vamos continuar aqui a aula. Aqui, trazendo uma demonstração para vocês com relação a essa questão da qualidade e da intensidade do solo. E aqui você vê um solo mais escuro, claro, está mais próximo da superfície terrestre. A acumulação de nutrientes, o depósito de nutrientes aqui é maior, porque ocorre a decomposição dos vegetais, queda de folhas, né? E vem queimadas, a decomposição. Então você percebe que nessa primeira camada aqui, o solo ele encontra-se, né, mais escuro devido à concentração de nutrientes. E aí conforme ele vai, né, se aprofundando, o solo vai ficando aí mais clarinho, né? E para baixo um pouquinho até mesmo mais escuro. Mas essa primeira camada aqui vocês percebem que a concentração de nutrientes é muito maior. Enquanto nessa camada de baixo vocês percebem, né, que já é onde é o solo mais antigo, já é mais claro um pouco, né? Joinha? Vamos lá. Outra dúvida que chegou para nós aqui foi com relação sobre as camadas da Terra, né? A gente se referiu isso também. E assim, pessoal, vocês já sabem que a Terra ela possui 3 camadas, né? A crosta, o manto e o núcleo. Então cada camada com a sua característica. A crosta terrestre, por exemplo, essa camada aqui, ó, da superfície terrestre, gera em torno aí de 100 km daqui onde nós estamos, né, para baixo. Em seguida a gente tem um manto, né, que pode chegar aí até mais, né, de 3.200 km de profundidade para baixo. Muitos dizem que essa camada chega até mesmo 5.000 km de profundidade, né, onde estão as atividades como o vulcanismo, o tectonismo, os terremotos, né?
Então o manto onde tem o magma sai dessa região mais aí, né, abaixo da nossa crosta terrestre, tá? E abaixo, a última camada, né, fazendo uma seta de queda, nós temos o núcleo. O núcleo que é dividido em dois grupos, o núcleo externo e o núcleo interno, né, onde um é sólido e o outro é líquido, né? O núcleo é composto pelo níquel e pelo ferro, né, que são aí os elementos químicos. Então aqui nós temos as três camadas da Terra que interagindo aí, né, nós temos aí a formação dos sistemas terrestres, né? Então cada camada tem sua importância, né, dentro dessa análise mais geológica. Cada camada manifesta aí, na verdade, assim, toda essa formação do mecanismo dos geossistemas, como a gente aponta para vocês. Joinha? Pessoal, outra dúvida que chegou aqui, essa também, né, eu achei muito interessante essa dúvida com relação à questão das placas tectônicas. Pessoal, hoje nós temos aproximadamente 12 a 13 placas tectônicas, tá? Então assim, o que eu expliquei na aula para vocês, as placas tectônicas elas se dividem em três grupos, né? Só classificar de três formas. As placas convergentes, que são essas placas que se chocam, e aqui olha, eu vou circular para vocês aqui, ó, a placa Nazca, ela é uma placa convergente, é uma placa que se choca. Nós temos a placa divergente, né? Se divergem, ou seja, se separam. É o exemplo da placa sul-americana e a placa africana. E nós temos a placa transformante, que é a placa aqui do placa Cocos e a placa do Caribe, que é uma placa que se raspam. Então nós temos esses três tipos de placas, mais precisamente. Alguns livros trabalham com duas, né? Mas nós vamos trabalhar aqui com três. Professor, me diga uma coisa, qual é o grau de intensidade de uma placa para outra? É assim, a placa convergente, essa placa que se choca, que eu estou descrevendo para vocês aqui na tela também, é a placa mais perigosa. É aqui que estão as maiores incidências de terremotos. Então são duas placas que se chocam e ao mesmo tempo vão criando ali elevações. Por exemplo, a placa Nazca, essa que aparece aqui, nós temos aqui a formação da Cordilheira dos Andes, né? Nessa regiãozinha aqui do Himalaia, né? Olha só, nós temos aqui a formação do Everest, do K2. Então, onde tem placas que se chocam, existe atividades vulcânicas mais intensas e existe a formações montanhosas maiores. Então, as placas que, na verdade, convergentes que se chocam são as placas mais perigosas. E nessas regiões que se divergem as placas, é onde ocorre as menores intensidades. Professor, um olhar geral, qual a placa, né, dessas placas tectônicas mais perigosas? A placa do Pacífico. Eu já citei isso para vocês. A placa do Pacífico aqui, né, é considerada uma das placas mais perigosas. Aqui está o Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais perigosas do mundo, vulcões ativos, terremotos constantes, região aí próximo do Japão, pega aqui também a costa do Chile, então é uma região muito perigosa aí sim, tá? As placas tectônicas estão submersas, não esqueçam disso, estão debaixo dos oceanos, com exceção de uma placa, né, que é essa aqui, ó, né? A falha de San Andreas, na Califórnia, no estado de São Francisco. Essa placa ela está a olho nu, ela é perceptível e visível a olho nu. É a única placa do mundo que a gente consegue ter essa visão, né, a olho nu. Pessoal, uma das consequências, né, desse choque das placas tectônicas, a gente já comentou, são os terremotos, né? Na segunda-feira nós tivemos um terremoto no México, a gente já vai comentar aqui com vocês, tá? Então, uma das consequências na verdade, das placas do choque, do deslocamento das placas tectônicas, são os terremotos. E eu quero mostrar aqui para vocês na telinha, né, 3 terremotos diferentes. Porém, eu quero que vocês observem com muito atento, com muita atenção aqui. No terremoto 1, que é essa linha que começa da sua esquerda para a direita, percebam que nessa região aqui já começa a ter uma oscilação da linha.
aqui o sismógrafo, que é o aparelho que identifica a onda do terremoto, já começa a identificá-lo. Professor, como funciona o sismógrafo? Faz um buraco no solo, né? Você cava ali uma pequena uma pequena trincheirazinha no solo, coloca um dispositivo lá e esse dispositivo ele emite ondas para o computador que aparece aí na tua tela. E aí olha só o que acontece. Na imagem 1, são 3 tremores diferentes. Na imagem 1 você percebe a oscilação, você percebe que a onda ela é uma onda longa. Essa onda longa porque ela pode ter durado segundos, ela pode ter durado minutos. Eu acredito que nunca aconteceu, nunca escutei nenhum relato de uma onda ter durado horas. Não, duram ali segundos e até mesmo minutos, 3, 4, 5 minutos no máximo, uma onda de terremoto que já causa um estrago gigantesco, né? Então você vai perceber que na imagem 1, é uma onda bem longa. Olha só, ela é uma onda longa, ela se estende por um tempo maior, né? E é uma onda também um pouco grande, você já percebe aqui e aqui, né? Aqui na imagem 2, no gráfico 2, né, na onda 2, você já percebe que é uma onda que tem a magnitude maior, né? Só que ela é menos, né, que eu posso dizer, intensa do que a 1. Porque olha o tamanho aqui desse para esse. A diferença é que a onda 2, ela é mais longa. Ela se estendeu por muito mais tempo. Já a onda 1, ela foi menor, porém ela foi muito maior, né? Se você olhar o tamanho, né, você vai perceber que o tamanho dessa é maior do que essa aqui, né? Agora vamos para a 3. Pessoal, essa onda 3 aqui, ela foi uma onda muito letal. Percebam que ela é uma onda muito longa. E aqui foi o topo dela. Olha, você pega aqui e aqui, vai medir na escala Richter, que a gente já vai comentar sobre ela. Você percebe que essa onda ela foi um topo. Deve ter passado dos 6 pontos na escala Richter aí. E aí você percebe que para cá também ela começou a diminuir. Então ela chegou ali, veio lenta, aí deu a trepidação, aí ela começa a cair a onda, né, conforme o sismógrafo vão avaliando. Tá beleza? Então se tivesse para você marcar aí a alternativa 1, 2 e 3, qual foi a onda maior? 3. Qual foi a onda mais longa? 2 e 3. Percebam que a onda 2 e 3 ela foram assim mais longas. A 1 já foi a onda mais sutil, que eu posso dizer para você, apesar que no terremoto não tem nada sutil, certo? Aqui eu estou trazendo para vocês um pouquinho sobre a escala Richter, né, que é um nome, é homenagem, foi batizado ao físico americano, né, Charles Richter, e aqui mostra um pouquinho para vocês do passo a passo da escala. A escala ela vai de 0 a 9,5, né? Aqui está aparecendo de 1 a 9, mas é de 0 a 9,5, né? Que foi os 2 terremotos na década de 60 no Chile e na China. Então são os maiores. Só que uma coisa interessante aqui, que essas imagens, né, na escala aqui é bem bacana, né? Olha, por exemplo, ele já coloca aqui de 3,5 a 5,8 é percebido, mas causa poucos danos, né? E aí vem de 5,5 a 6, danifica edifício. Olha aqui, esse edifício já foi danificado. Esse aqui de 6,1 a 6,9, o perigo ele é constante, né? E grande em áreas populacionais. Foi aqui que aconteceu no Mato Grosso em 1965, como ele destaca aqui, né? Aquele tremor de 6,2 na escala Richter. E aqui em São Paulo, né, de 5,2 também, que está dentro desse, olha, desse grupo aqui inferior, né? Nós tivemos em São Paulo, né, no início aí dos anos 2000, né, pequeno tremor de terra de 5,2, quase que imperceptível, mas se a estrutura não for boa, ela causa assim, algumas fissuras. Foi o que aconteceu aqui em Macapá, não sei se vocês se lembram, em 2018 e ano passado, alguns tremores de terra. E aí muito se questionou com relação a isso, que ali aquela região do centro de Macapá teve ali algumas regiões ali, alguns prédios, né, que tiveram problemas infraestruturais, inclusive uma faculdade lá ali no Laguinho foi afetada com relação a essa questão da estrutura.
Mas professor, foi aqui o epicentro? Não, o epicentro foi fora. Muitos dizem que foi na Guiana Francesa, outros já falam que foi na região próxima da Venezuela. Então aqui, nossa placa, você já viu aí, nossa placa sul-americana é uma placa que se diverge, né? E aqui, pessoal, né, nessa região, como ele cita aqui, de 7 a 7,9, causa uma destruição bem grande, né? Segue a destruição forte. E, né, pessoal, acima de 8, olha isso aqui. Chega a dizimar cidades, né, do globo, inclusive o que aconteceu no Haiti em 2010, né, onde o terremoto foi de 8,5 na escala Richter. O que aconteceu no Japão anos atrás, em 2011, né, nós tivemos ali naquela região de Fukushima, terremoto muito dizem de 9 pontos na escala Richter, mas a infraestrutura do Japão é uma infraestrutura muito boa. Nós tivemos em 2004 na região ali de Sumatra, na Indonésia, de 9 pontos na escala Richter, onde nós tivemos a maior tragédia até hoje. Se caiu alguma questão para você em vestibular, qual a maior tragédia natural da história? O tsunami que atingiu a região da ilha de Sumatra, na Indonésia, matou aí mais de 200 mil pessoas, né? Então foi algo assim impressionante, né? Aí eu quero mostrar aqui para vocês, relatado o que aconteceu na segunda-feira no México, o desabamento de um prédio onde matou aí algumas pessoas no México na segunda-feira. Gostaria que vocês acessassem aí para ver mais informações, né? O México está ali entre a placa do Caribe, do Cocos, que eu já mostrei para vocês, mas também a região do México está dentro de uma região conhecida como área de subsidência. Subsidências são áreas que foram lagos há milhões de anos atrás. E essas regiões elas foram soterradas, né? Regiões que foram cobertas ali de aterro e foram construídas prédios em cima. Então essa região do México é uma região sujeita a isso, principalmente a cidade do México, né? Vivem em área de subsidência, então sempre acontece terremotos constantes aí no México. É um dos países que mais sofre terremotos no mundo, tirando o Japão, o Chile, que são áreas mais extremas, mas essa região do México aí sempre acontece esses tremores de terra, beleza? Pessoal, eu quero agradecer vocês, quero desejar ótimas férias para vocês, que Deus abençoe vocês nessas férias, se cuidem, mantenham o isolamento social, respeitem a quarentena, né? A gente acredita que já está próximo disso tudo acabar, então eu quero, eu vou estar na torcida, que vocês realmente tenham saúde nessas férias, evitem aglomerações, né? E usem máscara, respeitem as regras, que vai dar tudo certo, tá bom? Desejo para vocês umas ótimas férias. Um abraço.